Boa tarde, pessoal. O assunto de hoje é a questão da colonização da América Portuguesa, mas também dá vamos dizer, uma busca ou uma falada na colonização da América Espanhola ou da América de um modo geral, chamado de Novo Mundo, né? A Europa descobriu esse imenso continente, lembrando que também esse continente já tinha milhões e milhões de pessoas. Na época, provavelmente tinha uma população superior à população europeia, mas por que eles dominaram? Dominaram principalmente por questões tecnológicas. Então, esse é o fator determinante. E como foi? De repente, os europeus colonizaram toda a América? Não. No caso, principalmente a portuguesa, inicialmente apenas o litoral. A população europeia era pequena, a mão de obra se fez necessário grande parte o uso da mão de obra escrava, por vezes indígena, e a imensa maioria por negros, vamos dizer, importados ou trazidos à força da África, né? E porque, claro, mesmo que os europeus quisessem povoar esse continente, ia faltar pessoas realmente, porque era um continente vasto. E ainda, na verdade, há um processo de avanço para os interiores desse país gigantesco, que é o caso do Brasil. Então, a gente pensa, foi no século XVI o processo de colonização, e ele continua até o século XXI. Pessoas avançando para interiores em busca de terra, em busca de espaço para viver, né? Que realmente, não só o caso do Brasil, mas tem outros países, tipo vizinhos do Brasil, né? A Bolívia, a Peru, que ainda tem vastas terras também, que ainda estão num processo de dominação por essas pessoas, não mais europeus, sim brasileiros, ou peruanos, ou bolivianos, né, que estão avançando para áreas que não têm ocupação por pessoas que têm por objetivo colonizar, produzir para vender, para exportação. Claro que por vezes tem povos indígenas que estão morando ali, e por vezes ainda há assassinatos, expulsam, esses indígenas são mortos também não só por violência, mas também por doenças, que esses povos não têm anticorpos, né? Então esse é o processo de dominação, começa lá no século XVI e vai ao longo do tempo. Então o Brasil foi colonizado em todo esse território gigantesco. 1500, não, ali é o processo, a partir do século XVI, né, de início da colonização. E ele vai a séculos ainda no Brasil colonial, quando o Brasil pertencia a Portugal, e continua depois da independência de Portugal, e ainda existe no século XXI, não da mesma forma como foi, mas ainda existe esse processo de colonização das áreas inóspitas, cheias de floresta, áreas mesmo desabitadas até por povos indígenas. E construções de estradas, diversos portos, aeroportos. Então esse processo continua ocorrendo no nosso tempo.